Imagine que você é um barão dos imóveis. Você não precisou construir nada, você tem contratos de dívidas. Dívidas de pessoas comuns que compraram apartamentos e todos os meses pagam parcela de um financiamento. E esse dinheiro cai direto na sua conta. Seria bom, né? Sim, mas e se eu te dissesse que esses imóveis nem sequer existem? E esse papel que parece tão sólido pode, na verdade, ser uma ilusão. Ou pior, um castelo de cartas de papel prestes a desabar. No YouTube, não faltam influencers dizendo as maravilhas de ganhar 12%, 13% ao ano isento de dividendos em fundos imobiliários de papel. Mas outros youtubers ou outros grandes investidores falam: você está prestes a cair no conto do vigário. Quem será que está falando a verdade? Bom, levando em consideração esse gráfico aqui, olha o que aconteceu com o número de investidores em fundo imobiliário nos últimos anos. São quase 3 milhões de investidores, CPF diferente, tá? Em fundos imobiliários. Muito disso por conta de influencers, mas uns falam muito bem e outros detestam, principalmente os fundos de papel. E nesse vídeo eu vou te mostrar de maneira justa o que é um fundo de papel. O lado bom, porque sim, há um lado bom, e o lado perigoso, que muita gente no YouTube não te mostra. E claro, vou te mostrar isso da maneira mais didática do mundo, que você só encontra aqui em Investland. Para quem não sabe, esse aqui é o canal Investland. Aqui você vai aprender a investir assistindo histórias, usando mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo. Então já se inscreve aí e faça parte da nossa comunidade. Antes de tudo, relembrando o vídeo anterior sobre fundos imobiliários, se você não viu, há o link na descrição. Primeiro, o que é um fundo? Fundo no geral, vale para qualquer fundo. Fundo é quando uma galera reúne seu dinheiro num único lugar. Um fundo. No vídeo anterior, demos o nome desse fundo de GALR11 ou Galera 11. Todo fundo tem um nome, um ticker, que são 4 letras e também termina com o número 11. E todo fundo também tem um gestor, que é quem decide onde investirá o dinheiro do fundo. E dependendo de onde ele investir, vai caracterizar o tipo de fundo. Por exemplo, se ele investir em ações, esse fundo será chamado FIA, Fundo de Investimentos em Ações. Se esse fundo investe em renda fixa, ele será chamado de FIRF, Fundo de Investimento em Renda Fixa. Agora, se ele investir em imóveis, esse fundo será chamado de FII, Fundo de Investimento Imobiliário. E no caso desses, como eu ganho dinheiro? É simples. O fundo de vocês adquiriu um prédio comercial e esse prédio tem salas que serão alugadas para inquilinos. Os inquilinos pagam os aluguéis mensalmente e esse valor vai direto para o fundo, que mensalmente divide esse lucro com os cotistas. E você é um cotista. Então, essa divisão chama-se dividendos mensais. O nome dividendo vem da palavra dividindo, que é o seu lucro. E quando um fundo decide comprar um prédio já construído, chamamos isso de fundo de tijolo, porque é um prédio de verdade, tem tijolo construído lá mesmo. É mesmo, é? Mas existe outro fundo imobiliário que não é de tijolo, mas de papel, que de maneira bem simplista explicando é quando a sua renda não vem diretamente de aluguéis de um prédio, mas sim a sua renda vem de uma dívida. Não entendeu? Calma que eu vou explicar. Partindo do simples, básico e resumido para novatos. FII de tijolo é quando você compra um imóvel e bota para alugar, e aí você ganha o dinheiro dos aluguéis. Então, sua renda vem diretamente do imóvel, podemos dizer assim. Já os FIIs de papel é quando você empresta dinheiro para alguém e esse alguém vai lá e talvez compre um prédio. Então, neste caso, a sua renda não vem do aluguel do prédio, mas vem de uma dívida que esse bonequinho do meio aqui tem com você. Então, a sua renda aqui não vem de aluguel, mas vem de juros da dívida desse cara do meio. Estrelando aqui Memphis Depay. Brilhe muito no Corinthians, hein, pai? Faça bonito. Beijo, vá dormir, se cuide e tamo junto. Um dia aí, quem sabe, tirar uma foto com você. Mas é claro que esse processo que eu te expliquei antes não é tão direto assim. O investidor deve diretamente para você e você cobra ele. Não. Existe um fundo de papel no meio, existem securitizadoras, existem mais personagens para diluir o risco e ficar mais profissional. Mas, Daniel, se o meu dinheiro não vem do imóvel diretamente, por que chama fundo imobiliário de papel? Porque mesmo que seu rendimento não esteja ligado diretamente ao imóvel, pode ter uma conexão indireta. Claro, lembra que isso é só um exemplo simplório. O mundo real tem mais variáveis. Agora, vamos a um exemplo um pouco mais trabalhado e o que acontece no mundo real. Mas antes, memorize isso que eu vou te falar. Você hoje é cotista de um fundo chamado PAPL11, Papel 11. Memoriza isso, que é muito importante para o decorrer do vídeo. Então vamos lá. Um cara chamado João decidiu comprar um apartamento de R$1 milhão, que ainda será construído. Logo, está na planta, mas será entregue daqui a 1 ano. E quem está vendendo esse apartamento é a construtora, a
IL Engenharia. Só que olha só, o João não tem o dinheiro à vista. E no Brasil, se você não tem o dinheiro à vista, você tem que financiar. E há basicamente duas formas de financiar. A primeira, você financia direto com o banco. O Banco Caixa, por exemplo, é líder nesse processo. A segunda maneira de financiar é diretamente com a construtora. O João pode ir lá com a IL Construtora direto. Neste caso, ele optou por fazer isso. Por quê? Porque o banco estava com muita burocracia e, além disso, o banco tinha pedido uma entrada de 30%. Como o João não tinha o dinheiro da entrada, ele foi negociar direto com a construtora. João, na verdade, tinha zero para dar de entrada. Ele só podia pagar as parcelas mensais. Mas assim mesmo, a construtora aceitou as condições e financiou o apartamento para João. Um financiamento de 20 anos. Claro que haverá juros no meio, né? Inclusive, no futuro, a gente pode fazer um vídeo aqui no canal de vantagens e desvantagens de financiar com a construtora ou com o banco e etc. Tá? Mas vamos voltar para nossa história. Depois de financiar com a construtora, agora a construtora tem um problema. Daniel, como assim? A construtora tem zero no caixa dela, porque o João tá pagando em parcelas, porque o João não deu nenhuma entrada. E ela com zero no caixa tem que construir um prédio de R$1 milhão e entregar daqui a um ano. Na verdade, o prédio custa até mais do que isso, porque tem outros moradores e tudo mais, mas vamos deixar com R$1 milhão para facilitar a conta. Agora pergunta, como a IL Engenharia vai construir um prédio de R$1 milhão em um ano, se os 1 milhão do João ela só vai receber picadinho em 20 anos? Da onde que vai vir o dinheiro da obra? Boa pergunta, né? Para aí um pouco e pensa, cara, da onde que a construtora vai tirar esse dinheiro? Uma boa pergunta. Mas é aí que aparece o nosso terceiro personagem, a securitizadora, que vai adiantar a vida da IL Engenharia. É o seguinte, a IL Engenharia vai lá na securitizadora e diz, olha, securitizadora, eu tenho R$1 milhão para receber em 20 anos aqui do João. Inclusive, esse valor que ela vai receber do João chama-se recebíveis imobiliários. Nome bem sugestivo, na verdade, né? E a IL Engenharia continua. Pois bem, securitizadora, você me dá agora, na minha mão, R$800 mil à vista. E eu te dou esse direito de receber R$1 milhão em 20 anos. Gente, para esse vídeo desconsidera juros e inflação, tudo bem? É só um exemplo para ser didático. Então a securitizadora diz e fala, cara, ótimo, negócio fechado, eu tenho R$200 mil de margem aqui, muito bom. E aí eles topam o negócio, a construtora pega R$800 mil e agora sim, ela tem dinheiro para construir esse prédio em um ano. Tudo lindo, tudo beleza, mas você pode perguntar. Daniel, mas e a securitizadora? De onde ela tirou esses 800 mil que ela passou para IL Engenharia? Eles têm caixa infinito para desembolsar assim? Não, na verdade, a securitizadora é uma intermediadora. O dinheiro não é dela. Você fala assim, Daniel, como que o dinheiro não é dela? O dinheiro é de quem então? O que ela faz é simples. Ela vai ao mercado captar esse dinheiro. Ela vai emitir um título de dívida. Que aqui quem acompanha Investland já sabe. Título nada mais é do que um nome chique para documento, contrato, certificado, mas é tudo a mesma coisa, é um documento. Então ela vai no mercado e faz um documento. Então ela fala o seguinte, olha, eu tenho aqui um certificado, um título, onde eu quero captar R$900 mil, atenção no valor, R$900 mil e eu vou pagar R$1 milhão para quem comprar esse certificado, esse título. Inclusive esse título é chamado de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. O C de certificado, tu já entendeu de onde vem. Certificado é a mesma coisa que título, que é a mesma coisa que documento, que é a mesma coisa que contrato. O recebíveis eu acho que você já imagina de onde é, mas se não imagina eu vou já deixar claro. E imobiliário, o próprio nome já diz. Mas então ela vai e emite um CRI de R$900 mil e ela promete pagar com R$1 milhão. E se você perceber, com isso, a securitizadora lucra R$100 mil, porque ela captou 900 mil, mas só teve que pagar 800 mil para Invest Engenharia. E aí aparece o nosso quarto personagem, um fundo de papel interessado. Ele compra esses CRIs, ele fala, cara, 900 mil eu vou comprar e eu vou receber R$1 milhão a longo prazo. Parece ser um bom negócio. E aí o fundo Papel 11 compra esses CRIs. E de novo, desconsidera a inflação, juros e até a grandeza dos valores. No mundo real pode ser um pouco diferente disso. Mas há também um quinto personagem, você. Você é cotista do fundo Papel 11. E uma parte desses 900 mil que ela pagou para a securitizadora, que vai virar R$1 milhão, vai virar lucro e esse lucro vai ser dividido para o seu bolso em formato de dividendos. E, como todo fundo imobiliário, esses dividendos são mensais. Todo mês cai na sua conta corrente. Mas se você fizer o caminho inverso, você vai ver da onde vem a sua rentabilidade. A sua rentabilidade não vem de um aluguel, mas na verdade ela vem lá do João, de uma dívida que ele tem, de um financiamento que ele tem direto com a construtora. Não é aluguel que ele está pagando. E para ser mais direto ainda, o seu fundo de papel tem o CRI, que também é uma dívida. Claro que tem a securitizadora no meio e outras etapas. Mas você já entendeu a lógica. Mas por isso que chama certificado de recebíveis imobiliários, porque o que está te pagando são recebíveis. Recebíveis de quem? Lá do João. Mas lembra que no mundo prático tem muito mais gente envolvida, tá? Não é só o João, pelo amor de Deus. Além disso, tem vários outros tipos de fundos de papel, mas deu pra você entender os principais aqui já. Show de bola, né? Eu acho que só por essa explicação, eu acho que já vale a pena você se inscrever no canal. Bicho, sabe que dá trabalho pra gente fazer essas telas, essas animações, esses vídeos? Cara, e tudo aqui de graça, cara. Então, de verdade, se inscreve, junte-se a nós, porque queremos fazer o canal mais didático daqui do YouTube, onde você vai aprender, junto com uma comunidade de investidores mais tops do Brasil. A única coisa que eu te peço é pra se inscrever. E
E olha que eu nem cobro juros, hein? Mas aí você pode se perguntar: Daniel, eu entendi o caminho do dinheiro. Mas e se o João lá no começo não pagar? Pois é, meu querido, aí vem os riscos, que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. E lembre-se, você terá um teste aí, uma prova nesse vídeo pra saber se você está aprovado, se os seus conhecimentos estão validados e tal. Então eu quero que você passe nas perguntinhas que a gente vai fazer daqui a pouco, hein? É um super quiz que a gente tem já já. Agora que entendemos o fluxo básico do dinheiro, é importante saber que nem todos os FIIs de papel são iguais. Existem basicamente dois grandes tipos de fundo imobiliário de papel. Os primeiros são os fundos high grade, que em português significa notas altas. Eles são mais seguros e, obviamente, têm um risco menor. E esses fundos high grade investem em títulos de empresas grandes, consolidadas, trabalham com garantias robustas, como alienação fiduciária e outros tipos de garantia. Eles pagam uma rentabilidade boa? Sim, pagam, mas eles normalmente pagam uma rentabilidade menor do que os outros fundos de papel que a gente vai ver. Eles pagam próximo ao CDI e à Selic. Eu poderia citar, por exemplo, o KNCR11, que é um fundo high grade. Já já a gente dá uma olhada nele aqui no site. E o segundo tipo de fundo que a gente tem é o fundo high yield, traduzindo para português, ganho alto ou risco alto. Esses fundos são mais arriscados, mas pagam mais. Eles investem às vezes em empresas menores, em operações mais arriscadas, podem ter garantias, mas são garantias menos sólidas. Eles oferecem normalmente maior rentabilidade para o investidor, para o cotista, mas são muito voláteis, ou então aquele risco ali é complicado. Eu poderia citar, por exemplo, o HCTR11, e aliás, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar já já o que aconteceu com o HCTR11 e o que aconteceu com outros fundos high yield que muitos influenciadores só te incentivam a investir. Depois que dá pau, eles não comentam mais nada. E há também fundos híbridos que misturam rentabilidade boa com uma segurança de moderada a boa. Alguns chamam esses fundos também de middle risk, ou risco médio. Eu poderia citar, por exemplo, o fundo MXRF11, que é famoso de muitos influencers na internet, inclusive. Mas agora a gente vai dar uma olhada nesse site, o site Funds Explorer, que eu vou te mostrar algumas métricas que você só aprende do jeito mais didático que a gente tem aqui em Investment. Nunca ninguém te ensinou desse jeito e você vai aprender agora. Então vamos dar uma olhada primeiro aqui no site Funds Explorer. Já te mostrei no último vídeo como é que você faz para acessar, tá? Então a gente tem o KNCR11, que é um fundo high grade, ou seja, ele paga bons dividendos porque é um fundo de papel, mas não tão alto quanto os high yield. Mas ele ainda assim paga bons dividendos. Você pode ver aqui que ele tá com 11,62% de dividendos. Cara, isento de IR, isso aqui é muito bom. Mas assim, os high yields pagam mais ainda e você vai ver que loucura, tá? E aí, lembra que isso aqui também, a rentabilidade passada não garante a futura. E aqui em Investment, você aprendeu as métricas de maneira diferente. Por exemplo, liquidez média, isso aqui sempre tem que ser milhões, decora, liquidez média diária, milhões, quanto mais milhões, melhor. Ou seja, milhões é pelo menos 2, né? Plural de milhão, então pelo menos 2 milhões já dá para considerar um fundo que é uma boa métrica, vamos dizer assim. Patrimônio líquido já tem que ser bilhões, então liquidez média milhões, patrimônio líquido bilhões, tá? Dividend yield, ok, legal, 11%, se for, pô, um fundo imobiliário pagando acima, um fundo de papel imobiliário pagando acima de 10%, é bem legal. P sobre VP, que é o peraí, vale a pena. Você não viu o vídeo anterior? Essa métrica aqui, ó, P sobre VP, os influencers te ensinam como preço sobre valor patrimonial, mas aqui você aprende como, peraí, vale a pena? Olha só a pergunta, ó. Quando você pergunta se algo vale a pena, você faz esse som. Esse som, significa o número 1. Então o número 1 é o número de referência. Então, tudo que é menor que 1 é porque vale a pena. E tudo que é maior que 1 não vale, tá? Você estaria comprando com desconto. Então, peraí, vale a pena? Tá maior do que 1. Então, você está comprando esse fundo 1% mais caro. Ainda é um valor, assim, considerável, justo, pela rentabilidade que ele entrega e pela segurança que ele tem, já que é um fundo high grade. Mas se esse PVP for menor que 1, melhor. Vamos dar uma olhada em outro fundo agora. Então, nosso fundo high yield aqui, vamos analisar. Primeiro, liquidez média diária. Não é milhões, hein? Bate nem 1 milhão, então, um pouco estranho isso aqui. Patrimônio líquido, é bilhões? 2 bilhões, então menos mal aqui, tá? Cara, dividendo 21,7%, quase 22% ao ano. Cara, que loucura, cara. Que loucura. Em um país onde a taxa Selic, quando tá, sei lá, 14%, 15%, tá estourando de alta, como que 22% ele tá te pagando isento de imposto? É high yield, paga dividendo alto, mas tem um risco alto também, tá? P sobre VP, Daniel, tá com desconto? Vale a pena? Cara, tá 0,20, então esse cara tá muito barato pelo que ele entrega. Você fala, cara, Daniel, então vale muito a pena. Mas, gente, lembra que tem risco. Não é porque uma coisa tá barata que não tem risco. Dá uma olhada aqui embaixo. Mas, gente, olha o histórico disso, que loucura, cara. Esse fundo aqui, cara, chegou a pagar 2% ao mês, assim, ó. E aqui também, tipo, 2% ao mês, 2%, 1,5%, cara, 4% em um mês, assim, é pirâmide financeira, isso, é? E assim, você fala, cara, que maluco. Aí você fala assim, Daniel, pô, mas peraí, esse mês aqui ele pagou 4% e tá bem pequeno, e aqui pagou 1,9%. Os dois são muito, absurdamente muito, tá? Mas como é que o gráfico tá maior?
porque a porcentagem sempre é em cima de algo, né? Então tem aqui uma pegadinha também. Antes, 1,9%, por exemplo, você ganhava R$ 2,47 por cota que você tinha. Agora, nesse mês aqui que foi 4%, você ganhou 69 centavos só por cota. Então, porcentagem depende do número base, né? Se você ver o vídeo anterior, a gente mostra essas métricas um pouco melhor. Então, cara, muita gente ganhava esse valor alto aqui por cota e hoje ganha muito pouco, tá? E mesmo que seja uma porcentagem alta, ainda assim é muito arriscado, tá? Por isso é chamado de high yield. Paga muito dividendo, mas tem um risco alto. Outro fundo high yield aqui, vamos lá, olha só, liquidez média diária não é milhões. Patrimônio líquido não é bilhões. Dividendo, 18% você fala maravilhoso, mas ó, não é milhões e não é bilhões aqui, cara. Outra coisa, você pagou 6% num mês, isso aqui é sinistro. Tá descontado? Tá, pera aí, vale a pena, é menor que 1. Mas cara, nem tudo que tá descontado é pra você comprar, né? Você vai comprar um avião caindo descontado? Não vai. Você vai comprar uma passagem pro avião caindo descontado? Não vai, né? Lembra que eu não tô falando que esses fundos são ruins, tá? Tô só dando exemplo. Aí vamos lá, histórico de dividendos. Esse aqui parece ser mais constante, né? Mas assim, ó, você vê que diminuiu um pouco. E também é de 2022 pra cá só, galera. É uma loucura, cara. Se você tem uma margem a risco, você quer investir em fundos de papel super high yield com essas paradas, beleza, cara, tem investidor que ganha dinheiro com isso e eu tenho que ser justo com você. Mas assim, aqui em Investland a gente joga um jogo prudente, lucrativo e a gente dá os alertas pra você. Mostra o lado bom, mas também te dá os alertas. Um último fundo aqui, um fundo híbrido MXRF11, que muita gente gosta. Liquidez diária, puxa, acima de muitos milhões. Patrimônio líquido, acima de bilhões. P sobre VP, descontadinho, 2% de desconto, 0,98, interessante. Yield, 12% ao ano, quase 13%, isento de imposto de renda. Poxa, uma rentabilidade relativamente alta. E o MXRF11 é relativamente seguro. Não é tão seguro, mas é relativamente seguro em relação aos outros. Então depois você pode pegar uma lista de fundos aí pela internet e dar uma analisada você mesmo no site. E no vídeo anterior também te dei várias sugestões de fundo imobiliário de tijolo que você pode estar olhando. Não para comprar, mas para analisar. Mas esse caso aqui do HCTR11 é bizarro, 22% de dividendo ao ano. Cara, uma loucura, 0,20 de PVP e aqueles dividendos maluco caindo, é 4%, é 2% e tal. Então tem um risco muito alto e muita gente já perdeu dinheiro com esse fundo. Tá vendo aí como é complicado? Tem riscos? Por isso que muitos investidores experientes, como o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, tem mais de 4 bilhões investido, costumam dizer que fundos imobiliários nada mais são do que investir em renda fixa, mas com risco de renda variável, então não compensa. Além disso, o Barsi vai mais longe, ele fala que FII é o conto do vigário. Bom, eu fiz o MBA do Luiz Barsi, eu respeito muito a sua visão, concordo muito que sim, fundo de papel, na prática, é como se fosse sim renda fixa, e sim, também tem um risco maior que a renda fixa. Podemos dizer que é um risco ali até de renda variável. Eu só não concordo 100% com o espírito dessa frase, porque, embora eu pessoalmente também prefira as ações, né, tenho muito mais dinheiro investido em ações, mas eu reconheço que os FIIs normalmente pagam mais do que instrumentos naturais de renda fixa e são isentos de imposto de renda. E quando escolhidos bem, eles não têm um risco tão alto assim como os super riscos de renda variável. E além disso, eu reconheço que para o perfil do brasileiro, para o tipo de investidor, os fundos imobiliários podem sim fazer sentido na carteira de muitas pessoas que procuram aí uma carteira mensal de rendimentos e tal. Eu tenho minha carteira mensal de rendimentos, a maioria vem de ações e tal, mas eu sei que os FIIs podem sim servir para muita gente. Mas agora, a hora mais esperada do vídeo chegou, o seu teste, a nossa perguntinha quiz, meu irmão, que eu quero ver se você vai acertar. Se você prestou atenção no vídeo, talvez você acerte. Vamos dar uma olhada? Aliás, essa pergunta, normalmente eu chamo de pergunta do nada, por quê? Porque ela pode aparecer em qualquer momento do vídeo. Por isso é importante sempre você ver os vídeos todos aqui de Investland. E a resposta dela pode estar dentro do mesmo vídeo ou até num vídeo anterior, então assiste os vídeos anteriores do canal também. Então vamos lá, vamos ver se você estava prestando atenção. Vou fazer 2 perguntas e dar um tempinho para você responder antes de revelar a resposta correta. E seja sincero, ó, me diz aqui nos comentários se você acertou. Se você errou, não tem problema, mas se você acertou, coloca aqui. Então vamos lá. Pergunta 1. Em um fundo de papel que investe em CRIs, de onde vem o dinheiro que é distribuído aos cotistas? Letra A. Dos aluguéis dos imóveis que o fundo possui. Letra B. Dos juros pagos pelos tomadores dos empréstimos imobiliários. Letra C. Da valorização dos imóveis no mercado. Ou letra D. Das taxas cobradas dos inquilinos. Então pausa aí o vídeo uns segundos, dá uma refletida que eu já te digo a resposta. Beleza? Vamos lá? Resposta correta, letra B. O dinheiro vem dos juros pagos pelos tomadores dos empréstimos. Como aquele carinha lá, o João do nosso exemplo, que está pagando as parcelas de um financiamento, ele está devendo alguém, é uma dívida, e esse dinheiro no final vem parar com você. Além disso, também a securitizadora tem uma dívida com o seu fundo imobiliário que comprou aquela dívida. Mas no final tu está recebendo juros, não é o aluguel, ou pelo menos não é o espírito do aluguel. Então vamos
vamos lá, perguntinha 2. Qual a principal diferença entre um FII High Grade e um FII High Yield? Letra A. FII High Grade investe em imóveis comerciais e High Yield em residenciais. Letra B. High Grade tem mais cotistas que FIIs High Yield. Letra C. High Grade assume menos riscos e geralmente oferece retornos menores. Letra D. High Grade investe apenas em São Paulo e High Yield em todo o Brasil. Pensa bem, com calma. Vai de boa, que eu vou dizer a resposta. Resposta correta, letra C. FII High Grade assume menos riscos, investindo em empresas maiores, mais robustas, mas por isso também eles pagam dividendos menores normalmente do que FIIs High Yield. Até porque o FII High Yield assume mais risco. Mas e aí, me diz, com sinceridade, você acertou? Se você acertou, coloca aqui nos comentários. Se você errou também, não tem problema. O momento de errar é agora. E para fechar, que você só encontra aqui em Investment também, resumo do vídeo. Porque somos o canal mais didático do YouTube, eu não me canso de falar isso, e temos testes, resumo, porque isso faz parte do bom processo de aprendizado. O que aprendemos hoje? Aprendemos hoje que FII de tijolo é quando você compra um imóvel e aluga, pelo menos o fundo imobiliário faz isso, e você ganha o dinheiro dos aluguéis desse imóvel. A maioria do mercado de FIIs é assim. E Daniel, aonde que eu compro isso na prática? Na tela da sua corretora, na parte de renda variável, fundo imobiliário. Já no FII de papel, o seu fundo imobiliário emprestou dinheiro para alguém que no final, talvez essa pessoa compre um imóvel ou faça alguma coisa que tenha a ver com o setor imobiliário. E o que você está ganhando são juros de uma dívida, o que parece muito com a renda fixa. Na prática é basicamente uma renda fixa. E lembra, essa dívida é toda documentada num papel, num documento, num certificado, ou título, que é outro sinônimo, chamado de certificado de recebíveis imobiliários. Também pode ser a LCI, também pode ser outras opções. Aqui a gente fez o resumo da maioria do mercado, o que acontece, tá? E você aprendeu que também tem dois tipos de fundo, os High Grade e os High Yield. High Grade, ele tem maior segurança, mas ele paga menos dividendo. E os High Yield, eles pagam muito dividendo, mas tem menor segurança. Também tem aqueles fundos que são mais híbridos. Eles têm uma relativa segurança e também pagam relativamente bem dividendos. E o principal risco desses fundos é o risco de crédito, que é quando os devedores não pagam a dívida deles. Você aprendeu métricas aqui também no nosso estilo, que liquidez diária é sempre bom ser milhões, milhões e milhões. Quanto mais milhões, melhor. Patrimônio líquido é sempre bom ser bilhões. Quanto mais bilhões, melhor. E você aprendeu a métrica P sobre VP, que todo mundo te ensina que é preço sobre valor patrimonial. Aqui você aprendeu como... Peraí, vale a pena? E o número 1 faz você pensar. Ou seja, se você comprar abaixo do número 1, então você está fazendo uma compra com um desconto. Pode ser um bom negócio. E se você comprar com PVP acima de 1, talvez não valha a pena, mas cada caso é um caso, você tem que avaliar bem. Mas para fundo de papel, o PVP ou peraí, vale a pena, esse número 1 aí é muito estratégico. Ele se aplica na maioria das vezes. Então, sempre que possível, compre com PVP menor do que 1. E as outras métricas financeiras, claro que a gente vai aprendendo com o decorrer dos vídeos. Agora você pode perguntar, Daniel, se o fundo de tijolo paga menos, por que as pessoas compram? Boa pergunta, né? E eu quero emendar com uma outra pergunta, uma pergunta minha, que é, você sabia que os fundos de tijolo podem te gerar renda real para a vida toda? Você sabia disso? Em um vídeo mais pra frente eu vou te mostrar por que o fundo de papel não garante tanto isso. Mas se você quiser saber do de tijolo, tem isso e muito mais no vídeo anterior que eu falei sobre fundos imobiliários com foco mais em tijolo, que é o vídeo de 3 segredos dos FIIs e um alerta. Cara, e fica de olho naquele alerta lá, de verdade mesmo. Belezura, galera? E claro, não se esqueça de se inscrever aqui em Investment. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no mundo mágico nos investimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Ou nesse vídeo aqui que a gente está sugerindo. Dá uma olhada lá.